Não, senão achei que ele ia vir com o seu marido. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, nós fazemos o estudo do Evangelho. O capítulo a ser estudado hoje, nós vamos iniciar o capítulo 23, que tem como título Estranha Moral. E os itens a serem estudados vão ser os itens de 1 a 3, que tem como título Quem não odeia seu pai e sua mãe. Quem vai fazer o estudo hoje é o Guilherme Kremer. Quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Daniele, que é a trabalhadora da nossa casa. E o estudo da sustentação no momento do passe é do livro Caminho, Verdade e Vida. Nós já estamos na lição 173, que tem como título Zelo do Bem. Eu vou passar agora aqui alguns avisos. E o primeiro, na verdade, é um convite para o estudo. A nossa casa tem estudo segunda, terça, quarta-feira o estudo na reunião pública, quinta-feira, sábado o estudo também na reunião pública e domingo. Então nós temos estudo basicamente a semana inteira, tirando sexta-feira, que o trabalho é um trabalho fechado para os trabalhadores da casa, um trabalho mediúnico, não é aberto ao público. E tem vários horários, manhã, à noite, tem alguns que tem à tarde. Então, ali atrás do salão, a gente tem ali, no quadro de avisos, o quadro com os horários dos estudos da nossa casa. Então, está feito o convite para que vocês venham estudar, porque através do estudo da nossa doutrina é que nós aprendemos a lidar com todas essas dificuldades, esses problemas que nós estamos passando nesse momento meio turbulento do nosso planeta, né? E é só chegar ali, dar uma olhadinha, escolher um horário, vir estudar. Tem o Evangelho, Livro dos Espíritos, a Gênese, temos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira, obras de Leon Denis. Então, estão todos convidados a virem estudar no CEAP. Nós temos também o atendimento fraterno, onde vocês chegam aqui com alguma dificuldade, precisando de algum esclarecimento, e sempre depois do estudo, é só continuar sentadinho no lugar de vocês que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Vou pedir, por favor, que, se possível, desligarem o celular ou pôr em modo vibra. Se houver a necessidade de atender o telefone, não tem problema nenhum. Pode ir ali fora atender o telefone, mas o telefone, quando toca no momento do estudo, é muito complicado, porque a nossa atenção vai toda para o toque do celular. Eu vou fazer agora, vou iniciar a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. Você vai para o tratamento? Vai, né? Porque senão era para sentar do lado de cá, tá bom? Pode. A lição a ser estudada hoje, no momento da sustentação, é a lição de número 173, que tem como título Zelo do Bem. E Emmanuel nos traz um versículo da primeira epístola de Pedro, que diz assim: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Capítulo 3, versículo 13, da primeira epístola de Pedro.
E Emmanuel nos fala a respeito desse versículo da seguinte forma: temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real, pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração, sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência, nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontram no íntimo de si próprias o prazer de servir, sem indagar os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos, são simplesmente novas decisões das forças divinas, relativamente à tarefa que lhe dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e pedir a Jesus, nosso Mestre, irmão tão querido, a esses espíritos amorosos, o Altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Meimei, Lurdinha e todos esses espíritos amorosos que aqui se encontram, prepararam o ambiente para receber a cada um de nós que aqui chegamos. Pedimos a esses espíritos que possam intuir, ajudar ao Guilherme Kremer, a Daniela, no seu estudo, para que possamos ter um bom entendimento, que possamos estar ligados ao estudo que vamos ter essa noite. E assim, com a permissão de Jesus, mas acima de tudo com a permissão de Deus nosso Pai, pedimos autorização para darmos início ao estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou fazer a leitura dos itens 1 e 2, que são pequenos, para que o Guilherme possa dar início ao estudo. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e o 33. Aquele que ama
seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Então agora eu vou passar a palavra para o Guilherme. O estudo vai até 10 para as 8. Bom estudo. Amigas e amigos do SEAP, boa noite, muita paz, muita alegria pela oportunidade que nos é renovada, mais uma vez de nos encontrarmos nesta casa, que é uma casa de Jesus, para estudarmos o seu Evangelho à luz da doutrina espírita, que é uma oportunidade que jamais devemos desconsiderar. E como é uma casa de Jesus, também temos que ter a certeza absoluta que iremos sair daqui aliviados. Isto porque, quando no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec fez uma reflexão sobre um convite que Jesus fez para a humanidade. E tem início da seguinte maneira: vinde a mim. É um convite, é um convite. Aliás, foi feito até no momento de alegria. Muitas vezes, sabemos, a experiência de Jesus estava sempre pontilhada por uma série de interlocuções teológicas que eram colocadas a ele, baseadas no Velho Testamento. Então, nesse momento, entretanto, quando ele fez e formulou esse convite, era um momento de alegria, porque ele havia enviado 72 discípulos, fazendo 36 grupos de 2, para que eles pudessem passar a palavra do Evangelho para todas as regiões das cercanias ali da Galileia, regiões pagãs. Ele já fizera antes o mesmo, mas apenas com 12, aqueles 12 apóstolos. Então ele fez 6 grupos de 2 e pediu-lhes para que eles fossem levar o Evangelho para as cidades jailitas, aqueles que já tinham conhecimento da verdade. Agora, se aproximando a sua crucificação, com a necessidade de expandir essa mensagem, que teria até, quem teria essa responsabilidade seria o apóstolo Paulo, porque Paulo foi aquele que expandiu verdadeiramente o Evangelho para a Europa, para a Turquia, para a Ásia Menor, enfim, um trabalho hercúleo. Paulo também se considerava um apóstolo porque ele foi chamado por Jesus pessoalmente. A exemplo dos outros 12, Paulo também se considerava um apóstolo, embora não enquanto que Jesus estivesse encarnado aqui na terra, mas ele foi chamado e ele tinha um intelecto muito grande. Ele era um poliglota, ele conhecia bastante a lei, o Velho Testamento, enfim, coube a ele levar e expandir o cristianismo. Aqueles 12 primeiros eram homens mais simples, rústicos, eram, por exemplo, pescadores, porque naquele primeiro momento se precisava apenas do coração, não se precisava de intelecto. Porque Jesus estava trazendo a semeadura, ele não precisava nenhuma outra pessoa que viesse complementar, contestar, não. O Evangelho era aquele. Por isso eram pessoas mais simples. Mas no segundo momento, quando ele precisou levar esse Evangelho para outras regiões, para a Grécia, precisava do intelecto. E isso coube a Paulo de Tarso, que teve um êxito fantástico, uma atividade quase sobre-humana.
Mas, de qualquer maneira, se apercebendo que se aproximava esse final de missão aqui na terra, com a sua crucificação, Jesus pediu então para que 72 pessoas, em 36 grupos de 2, fossem levar o Evangelho, anunciar o Evangelho. E eles fizeram e retornaram muito felizes, né? Aliás, felizes por uma razão muito específica, né? Porque eles haviam conseguido afastar espíritos obsessores. À época de Jesus, muitos foram afastados, bem sabemos, pelo Mestre, por sua ordem moral. Jesus não ficava, de certa maneira, como nós fazemos numa casa espírita, não ficava procurando esclarecer o espírito, convencer o espírito. Porque nós não temos condição moral. Se não estamos errando hoje, já erramos no passado. Estamos no mesmo nível daquele com os quais nós estamos atendendo. Mas com Jesus era por uma ordem só. Jesus nunca ficou doutrinando o espírito. Doutrinação é para nós aqui, né? Que não temos condição moral. Então temos que convencer. Mas o Mestre fazia isso, bem diferente, por exemplo, do Velho Testamento, que poucas vezes, talvez uma ou duas vezes apenas, aconteceu o afastamento de um espírito sofredor no Velho Testamento. No Novo, não. São vários casos, repletos de casos. E certamente Jesus concedeu esse poder a esses homens para que eles afastassem esses espíritos em seu nome. Ainda hoje também nós tratamos os espíritos em nome de Jesus, porque pelo nosso nome ninguém vai sair tratado de nada, só se for por Jesus. Só que eles voltaram muito felizes, mas felizes com aquela sensação de poder, né? De se acharem o máximo, porque tinham afastado os espíritos com uma só voz. E aí Jesus, olha, não fiquem felizes por isso. Fiquem felizes porque o nome de vocês está inscrito no livro dos céus. Então tem um livro dos céus que é bom estar com o nome lá. E provavelmente é a caridade que é a grande necessidade. Não é? Nós precisamos ter esse entendimento. Agora eu fui derivando aqui a minha reflexão, mas esse anúncio então, agora voltando, né? Quando eles retornaram ao ambiente de alegria, Jesus trouxe aquele convite: vinde a mim, para todos que estão cansados, sofridos, sobrecarregados, e aí vem a promessa que eu vos aliviarei. Alívio relativo àquilo que nós incorporamos semanalmente nas nossas vidas, né, com preocupações, reclamações. Isso é um peso extra para as nossas cruzes. As nossas cruzes são dimensionadas para cada um, mas nós já adoramos incorporar mais peso ainda. Então, reclamamos, murmuramos, nos preocupamos. Preocupação é você se ocupar antes da situação. Nem aconteceu e a criatura já está desesperada. Então, essas preocupações são aliviadas. As cruzes, cada um de nós temos que carregar as nossas. Até o próprio Mestre carregou a dele. Mas até as cruzes, às vezes, são aliviadas também. Bem sabemos, quando chega a cobrança divina, muitas vezes essas cruzes são aliviadas. As cobranças são adiadas. E Emmanuel nos fala que até mesmo, às vezes, podem ser canceladas, de acordo com o nosso proceder. Então, nós, quando aqui saímos aliviados, menos pesados. Que bom que isso valesse também para a massa corporal, seria ótimo, né? Mas principalmente nessas cargas emocionais que nós estabelecemos
E aí, evidentemente, aqui, quando nós chegamos, temos a certeza de que sairemos aliviados. É a promessa. E depois vem a proposta, nós também estamos atendendo essa proposta, como a nossa irmã colocou aqui bem ao início, porque Jesus complementou afirmando, né? E aprendei comigo que sobrando e humilde coração eu alcançareis descanso para as vossas almas. Ora, descanso não é bem aquilo que nós entendemos quando Jesus fez referência ao descanso. Não é ficar em casa sem fazer nada, sem nenhuma atividade útil. Não é bem esse descanso. O descanso é uma palavra do Velho Testamento, é bíblica. Foi a promessa de Javé para o povo israelita, que eles iriam alcançar o descanso. E nós sabemos que atormenta os nossos espíritos, aquilo que nos afadiga, aquilo que nos cansa, são as nossas próprias imperfeições. Imperfeições estas que nos fazem cansar, ficamos cansados. Evidentemente, com o estudo, nós oferimos o conhecimento para a modificação interior e, evidentemente, com isso nós alcançamos e alcançaremos o descanso. Então, é essa a oportunidade que temos sempre que estamos aqui nesta casa. E avançando a nossa reflexão, que nos vai abordar um pouco sobre a forma como Jesus trouxe o seu Evangelho, que na verdade esse é o centro da reflexão. Mas gostaríamos de iniciar lembrando que Jesus trouxe uma visão de religiosidade nova para a época. É a religiosidade interior. Só que à época se praticava uma religiosidade exterior. Isto é, eu sou religioso se eu jejuo as segundas e quintas-feiras, se eu guardo o sábado. Se fosse isso, gente, seria um paraíso. Tinham mais de 300 prescrições, eu não sei, mais de 600, eu acho que são 617 prescrições que você tinha que fazer, tudo relacionado às questões exteriores. E, entretanto, Jesus trouxe essa noção de interioridade, que é muito difícil. Até hoje, nós entendermos, nós precisamos de algo de fora, uma imagem, né, para que nós possamos nos ancorar. Essa é a verdade, nós precisamos de algo de fora. Mas a lição que Jesus trouxe foi bem interior, tanto que perguntaram para ele, quando chegará o reino dos céus? O reino dos céus não virá de maneira ostensiva, vocês não irão falar, está aqui, lá ou acolá, ele está dentro de vós. Aí você olha para dentro de si, como é o meu caso, eu não gosto, eu olho com os olhos fechados, né? Mas que reino de Deus é esse? Mas ele está potencialmente dentro de nós. Foi o que Jesus colocou, essa noção de interioridade, que é importante. Quer dizer, o que é importante é o nosso espírito, que é o interior, né? Não a nossa personalidade transitória, que é essa personalidade que nós vivemos. Claro que temos obrigações a cumprir através dela, mas eu tenho que estar preocupado com o meu interior, com o meu espírito. E aí criou-se, evidentemente, um grande abismo entre aquilo que Jesus estava ensinando e pregando e aquilo que era considerado na época. E por essa razão houve o conflito. O conflito aconteceu. E eram várias as prescrições. Certa vez, Jesus foi num banquete, numa casa, com os seus apóstolos, e eles foram comer a ceia, sem terem lavado as mãos. E isso era um preceito religioso.
lavar a mão era um preceito religioso. Reparem, não era uma preocupação de higiene. Era um preceito religioso. É aquela questão do exterior, quer dizer, a pessoa se torna temente a Deus, se lava a mão. Se fosse por isso, gente, hoje então estaríamos ótimos, temos até álcool gel, né? Melhor ainda, lavamos direitinho, não adianta nada. Mas esse era o espírito da religiosidade da época. Porque Jesus ficou questionando, mas e os seus apóstolos que estão lá, não estão lavando as mãos? E nós sabemos que é um ato corriqueiro, e nós não fazemos isso por religiosidade, nós fazemos por higiene. Mas um homem conseguiu ser famoso por ter lavado as mãos. Foi Pilatos. Pilatos fez um ato que os israelitas achavam importante, mas ele quis lavar a mão, naquele sentido de que não tenho nada a ver com esse homem, embora não visse culpa em Jesus. Pilatos, ele foi um procurador romano, ele começou a exercer a sua função no ano 26, na região da Judéia. Por quê? A Palestina, cerca de 26 anos antes, era governado por Herodes o Grande, aquele que mandou matar as criancinhas. Era uma criatura terrível, né? Na época falava que era melhor ser porco de Herodes do que da família, porque a família ele matava todo mundo, e os porcos eles respeitavam. E falam que quando ele morreu, ele deixou ordens expressas para que algumas pessoas que fossem de referência da comunidade fossem assassinadas, porque assim ele teria certeza que o povo ia chorar, porque se ele morresse só ele, o povo ia ficar alegre e feliz com a sua partida. De qualquer maneira, ele deixou a região da Palestina para 4 filhos. Só que aquele filho que coube para a região da Judéia, onde tem Jerusalém, nome até estranho, o nome dele era Arquelau, ele era igualzinho ao pai ou pior. Então, os israelitas mandaram uma delegação até Tibério, que era o imperador romano. Olha, não dá para ficar com esse camarada. Então, eles tiraram esse rei dessa tetrarquia, né, e começaram a enviar o quê? Procuradores, prefeitos romanos, para legislar, para atender aquela região da Judéia. E Pôncio Pilatos, me parece, foi o quinto ou sexto dos procuradores romanos. Esses procuradores romanos não ficavam nem em Jerusalém, eles costumavam ficar em Cesareia Marítima, que é uma cidade junto ao mar Mediterrâneo. Então, é muito melhor você estar lá em Cesareia Marítima, que era uma cidade grande, romana, enorme, do que ficar lá em Jerusalém, uma cidade religiosa, só tinha importância para quem era religioso judeu, com uma natureza muito rústica, difícil, com pedras, enfim, pouco verde. Então eles não gostavam, eles ficavam lá em Cesareia Marítima. Tanto que em 1961, eles descobriram uma pedra grande, fazendo referência a Pilatos. Vocês vejam, Pilatos parece um homem sacado no Evangelho, mas ele tem posicionamento histórico. Então, é uma pedra em que está registrado que Pôncio Pilatos estava deixando, havia provavelmente mais alguma outra estrutura, aquela estrutura em honra ao imperador Tibério. Quer dizer, ele tem existência histórica. A arqueologia tem ajudado muito para dar essa consistência histórica ao Evangelho. Sabemos que no drama que Jesus enfrentou, aquela cilada que acabou culminando com a sua morte, ele teve que ser julgado
também o interrogado por Pilatos, Pôncio Pilatos. Isto porque, como eu coloquei aqui, aquele rei Arquelau saiu, entrou a autoridade romana, quem decidia a pena de morte eram os romanos, então eles tinham que ir a Pilatos. Então, na sexta-feira pela manhã, tem início, porque Jesus foi preso na quinta-feira à noite e passou por 2 interrogatórios na casa de Anás, que era o antigo sacerdote, na casa de Caifás, que era o sumo sacerdote atual, passou por um julgamento de um conselho de Sinédrio, mas eles precisavam da anuência romana para decretar a morte, e levaram Jesus até o pretório romano, onde ficava Pôncio Pilatos. O pretório romano tinha sido remodelado para aquele Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande era mau, mas ele fazia muitas obras, era um empreendedor, então ele reformou aquela fortaleza, e Jesus foi levado até lá. Quem quiser saber mais desse julgamento, pode comprar o livro Há 2000 Anos, da literatura do Chico Xavier, através de Emmanuel, que mostra bem ali que Pôncio Pilatos não via, ele não conseguia ver nenhum erro, nenhum problema em Jesus. Até como comentário, né? Como ele era um procurador romano, ele tinha que mandar relatórios para Roma, né, acerca da situação. E tem um relatório que faz parte de um evangelho conhecido como o Evangelho de Nicodemos. Esse relatório foi colocado na primeira parte, onde existe uma carta de Pôncio Pilatos para Tibério, falando o que tinha acontecido com Jesus. Primeiro, na carta, ele evidentemente pedindo mais soldado, né? Porque ele tinha poucos soldados, e a situação ali sempre era muito conturbada. Ele pedia mais soldados, e depois fez referência a Jesus, até dá uma indicação de como era Jesus. Ele fala que encontrou com ele também antes, evidentemente, desse interrogatório que ele teve lá no pretório. Ele o conheceu quando passava por uma região chamada de Silo, e viu ele ao longe, e assim me testemunhou que realmente ele tinha uma aparência muito semelhante à aparência que Emmanuel coloca no livro Há 2000 Anos, bem semelhante. E ele coloca também que ele não via problema, né? Perigo naquele homem, porque evidentemente ele tinha uma série de espiões, principalmente na semana da Páscoa, que via gente de toda a Palestina, ou então de todas aquelas cidades do Mediterrâneo, aqueles judeus oriundos dessas cidades, com roupas diferentes, línguas diferentes, cheio de espiões. E os espiões falaram para ele: olha, o homem está pregando o seguinte, dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então ele estava tranquilíssimo. Então existe esse relatório nesse livro, que foi muito importante no passado, chamado Evangelho de Nicodemos, que mostra como, embora fosse um homem cruel, ele não vê o culpa em Jesus, como está em sintonia com o que o nosso Emmanuel coloca no livro Há 2000 Anos. Mas nós sabemos, pelo Evangelho de João, que essa delegação do templo levou então Jesus até o pretório para pegar a sua condenação. E qual é a acusação que eles podiam fazer? De que ele era o rei dos judeus. Estava se autotitulando rei dos judeus. E o nosso João registrou esse diálogo, que deve ter sido curto. O humano não ficava conversando, blá, 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 com o prisioneiro, né?
umas 3, 4 perguntas e olhe lá, não é? E só que os judeus não entraram, eles levaram Jesus, mas não entraram no pretório porque era a Páscoa. Então eles iriam se tornar impuros entrando numa casa pagã. Ah, mas então como é que João registrou? Porque certamente lá dentro tinham muitas pessoas, assessores, bajuladores, todo mundo ao lado de Pôncio Pilatos. E alguém deve ter falado para João, uma forma sintética. Provavelmente João era conhecido, ele levava os peixes que eles pescavam. Sempre sobra para o mais novo, né, gente? João era o estagiário do grupo. Então, ele que devia fazer essas viagens para entregar o peixe. E ele relatou esse diálogo, que é muito importante, que Kardec coloca em algum capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não me recordo qual é exatamente. Mas vamos ao diálogo, que é simples, é um diálogo com um romano. Você sabe que o imperador romano só tinha 13 emojis, né? Não é emojis no WhatsApp, é assim, né? Assim ou assim. Assim a pessoa estava perdida. Assim você ainda tinha alguma chance, ia levar uma chibatada, não sei. Assim estava tudo bem. Ele só tinha no celular dele 3 emojis, com a mãozinha assim, assim ou assim. Assim era o espírito romano. Mas essa foi a acusação trazida de que era o rei dos judeus, e Pilatos iniciou logo com a pergunta: tu é o rei dos judeus? Jesus, antes de responder, ele quer saber a origem da pergunta. Por quê? Se fosse da origem de Pilatos, a sua resposta seria negativa, porque teria uma conotação política. Se a pergunta fosse de origem dele, Pilatos. Mas, se fosse dos sacerdotes, teria uma conotação religiosa. Essa sua resposta seria afirmativa. E aí, Jesus, tentando saber qual era a origem, faz a seguinte pergunta: de ti mesmo dizes isso ou os outros te disseram? Evidentemente Pilatos não gostou, porque uma autoridade faz uma pergunta, ele quer uma resposta, não outra pergunta em cima, né? Embora seja boa essa pergunta para nós entendermos esse diálogo, é onde nós queremos chegar, mas isso serve também para nós, né? Nós mesmos temos que ter a nossa experiência sobre Jesus. Não adianta querer, claro, nós temos pessoas que são uma referência, que nós ouvimos, nós acatamos, mas nós mesmos temos que ter a nossa opinião sobre o Mestre, porque senão eu posso ter uma opinião de alguém que realmente está passando uma coisa dentro da visão da doutrina espírita, ou de alguém que tem uma visão totalmente diferente. Então Jesus vai estar sempre perguntando para a gente: de ti mesmo dizes isso? É do teu estudo? É das tuas reflexões? É da tua experiência? É das tuas lutas? Ou os outros vieram te falar? Ainda mais hoje em dia, com o YouTube, enfim, aí a coisa fica mais complicada ainda. E aí Pilatos, muito chateado, falou: mas por acaso eu sou judeu? Foram os teus que te entregaram a mim. Então estava claro qual era a origem daquela pergunta. Era dos sacerdotes judeus. Então a resposta de Jesus seria afirmativa. E foi, mas de forma indireta: o meu reino não é deste mundo. Não é afirmativa, porque tinha uma conotação religiosa. O meu reino não é deste mundo. Porque se o fosse desse mundo, os meus
servos não deixariam que isso aqui estivesse acontecendo. E aí Pilatos, mas então se você tem um reino, tu és rei. E aí Jesus responderia, tu estás dizendo que eu sou rei, mas na verdade eu vim a essa terra para trazer a verdade. E quem escuta a minha palavra está com a verdade. E aí Pilatos fez uma pergunta sem resposta. O que é a verdade? E aí o diálogo se encerrou por aí, porque Jesus não teria a mínima condição de arguir ou refletir para aquele homem, porque ele estava diante da própria verdade encarnada e ele não sabia. E a doutrina espírita nos ensina que o conhecimento da verdade depende do meu adiantamento espiritual. Quanto menos adiantamento espiritual, a minha verdade é a mais material possível. É o caso de Pilatos. Verdade para ele está aqui na matéria. Enquanto um ser espiritualizado, a sua verdade não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Claro que, olhando a diversidade de entendimento espiritual que existem na nossa humanidade, porque uns avançaram mais, outros avançam menos, outros vieram de outros planetas, enfim, nós temos uma grande diversidade de entendimento espiritual. Nós vamos entendendo porque a verdade vem sendo trazida para a Terra em dimensões apropriadas. Então, considerando até a doutrina espírita, que segue as tradições judaico-cristãs, que aliás ainda rende muitas dores, muitas críticas a Allan Kardec, porque a doutrina espírita é uma doutrina espiritualista. Existem outras, mas essas outras seguem outras tradições espiritualistas que vieram do Oriente, enfim, todas as tradições, gente, importantíssimas. Mas Allan Kardec definiu que as tradições espiritualistas da doutrina espírita são as tradições judaico-cristãs. Tanto que ele intitula ou afirma que a doutrina espírita é a terceira revelação. A terceira revelação em que tradição? Oriental, do Oriente? Não. Judaico-cristã. A primeira revelação foi trazida por Moisés, está ali, com os 10 mandamentos, não aquelas 600 prescrições que colocamos aqui ao início, né? Lavar as mãos, fazer jejum. Jejum é ótimo, gente. Jejum é ótimo. Eu gosto, tenho que fazer, aliás. Jejuar é bom. Mas isso não quer dizer que eu me torne uma criatura religiosa por fazer o jejum ou por lavar as mãos. E aí Jesus veio trazer a segunda revelação judaico-cristã, complementando, claro que ele não desconsiderou, evidentemente, aquilo que Moisés trouxe, estava lendo. É aquilo que não devemos fazer. Não devemos fazer. Jesus veio complementar. O que é o complementar? Uma coisa é você conhecer aquilo que você não deve fazer. Mas aí vem a pergunta, então o que eu devo fazer? Jesus trouxe esses complementos e nós encontramos ali no Sermão da Montanha. E por fim, na terceira revelação, vem as explicações, os porquês. Por que nós temos que fazer aquilo que Jesus nos orientou? Tanto que quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, e reparem, quando Allan Kardec decide escrever o Evangelho, e ele decide escrever a partir de uma pergunta que nós encontramos lá na parte terceira. Eu acho que a pergunta, eu não sou muito bom nesse negócio de pergunta, né? Tem gente que tem na cabeça a pergunta número 5, né? Eu não sei nada. Mas eu acho que é por volta de 627, 628, porque tem a famosa 625, essa eu conheço.
é aquela que é o nosso modelo, né? O nosso modelo é Jesus, não é? O nosso modelo é Jesus. Então, quando Kardec vem abordando na lei de adoração, o que seriam as leis naturais, morais, são as leis divinas, onde elas estão escritas na consciência de vocês. Epa, está escrito na minha consciência, tá, mas como é que cadê esse livro? Porque a gente esquece. Aí vieram os reveladores da verdade, né? Claro, sempre considerando a dimensão adequada ao nosso entendimento espiritual. Sempre temos que considerar isso. Mas qual é o nosso modelo? Aí é a 625, é Jesus. E aí Kardec fez uma pergunta até corajosa, na 627, eu acho, ou 628, não sei. Ora, Jesus é o nosso modelo, trouxe o Evangelho, que estão todas as leis divinas lá. Então, para que nós estamos aqui estudando, ou estamos codificando a doutrina espírita? Para que serve tudo isso? Uma pergunta até corajosa de Kardec. E os espíritos responderam: meu filho, Jesus trouxe toda a verdade, mas na dimensão adequada à época. E como ele estava trazendo 2000 anos, e a maioria das pessoas ele não pratica esse evangelho, ele o fez se utilizando de parábolas, de metáforas, de símbolos, até porque ele estava anunciando para a humanidade um sistema de valores totalmente novo, que são os valores espirituais. E muitas vezes ele tinha que se utilizar de palavras que têm significado e valor na matéria para que nós pudéssemos entender o sentido de um valor espiritual. Por exemplo, bem-aventuranças. Jesus trouxe uma série delas, né? Bem-aventurados os aflitos. Ele se utilizou de uma má sorte aqui na terra, porque ter aflição na terra é uma má sorte, né? Mas ele fala que é uma bem-aventurança. Então, no Evangelho nós encontramos parábolas que são simbólicas, que nós precisamos entendê-las. Se utiliza também de palavras para falar de valores espirituais, que o grande problema é que os valores materiais e espirituais muitas vezes são simétricos. Você pode estar ganhando segundo o valor material, se é o fino, você está ganhando, é o vencedor, né? Mas isso, se você analisa o mundo material. Quando você analisa os valores espirituais, você está perdendo, você é um derrotado. E Jesus é um mau exemplo disso. Quando você analisa segundo o mundo, é um derrotado do mundo. Ajudou a todo mundo, não tinha poucos recursos, ajudou a todo mundo, mas acabou crucificado entre dois ladrões. A luz do mundo é um derrotado do mundo, mas como ele afirmou, eu venci o mundo. Então, para nós estudarmos, entendermos o Evangelho, e a doutrina espírita nos ajuda a entendermos essa verdade que foi trazida numa dimensão adequada para a época. E foi por essa razão que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E para fazer, ele se afastou de todo mundo, ficou sozinho. Porque ele ia começar a instituir justamente essa linha. Porque nós não encontramos isso no Livro dos Espíritos. E o segundo livro foi o Livro dos Médiuns, importante, porque a doutrina espírita veio através da mediunidade. É a única doutrina espiritualista que veio através da mediunidade, como a doutrina espírita. Então ele tinha que trazer um livro dos médiuns
Mas aí ele ia falar justamente isso. Olha, a doutrina espírita é a terceira revelação. Aí ele criou problema para ele. Muitos problemas. Ainda hoje, muitos criticam porque que a doutrina espírita fica só nas tradições judaicas. As outras são muito importantes, mas Kardec, subsidiado pelos espíritos, assim o definiu. Tanto que você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro capítulo, você vê logo os 10 mandamentos. E aí mais, temos um capítulo que fala justamente de honrar pai e mãe, que é o 4º mandamento da Bíblia cristã e é o 5º mandamento da Bíblia hebraica. Você tem que honrar pai e mãe. E mais, além dessas questões, isto é, de eu ter que falar de algo utilizando valores do mundo para simbolizar algo que às vezes é simétrico, como eu coloquei aqui, as bem-aventuranças, tendo que utilizar-se de parábolas e metáforas, enfim, porque volta àquela reflexão inicial, a sua estrutura de religiosidade era interior. Então como é que ele vai falar sobre o reino de Deus se é alguma coisa que você experimenta dentro de si? Como é que você fala para alguém que quando olha para dentro de si, só vê coisa, não vê esse reino de Deus, nem um cantinho dele, porque está latente. Esse é o nosso trabalho, nós temos que desabrocharmos desse reino de Deus. Reparem quantas... E mais, Kardec faz uma abordagem nesse capítulo, que foi lido aqui ao início. Ele fala também um pouco das palavras. Quando ele fala em odiar, porque realmente os israelitas, a língua israelita não era muito rica, a língua grega sim, tinha várias palavras com diferentes significados. Jesus falava aramaico, poucas palavras que poderiam ter várias conotações. E por essa razão nós vamos entendendo que algumas lições Jesus contrapõe valores materiais e espirituais. Por exemplo, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a luz, a luta. Como é que eu vou interpretar isso? Vou interpretar segundo o mundo? Não, tem que interpretar segundo o Espírito. Eu vim trazer, não vim trazer paz. Porque nós temos uma luta interior enorme contra as nossas próprias imperfeições. É fácil. Nós temos 3 inimigos interiores que são terríveis: vaidade, orgulho, egoísmo. É difícil lutar. Nós temos que ser que nem Davi, que pegou uma funda, que era a tiradeira da época, era a única coisa que ele tinha para lutar com aquele gigante Davi, o gigante Golias, né? O gigante Golias. Você tinha que ter fé, ele não tinha nada, só tinha fé. É assim que nós temos. Então é uma luta. Então eu tenho que olhar o simbolismo, porque se eu for ler no que está escrito na letra, eu vou achar, mas Jesus parece que dá sinais diferentes, porque no momento ele fala uma coisa, em outra lição é outra. Não, eu tenho que buscar o Espírito. Paulo ainda afirmava, olha, a letra mata, o Espírito é quem vivifica. Claro que essa lição, entendendo essa palavra aí, odiar, não significa o que nós entendemos hoje, provavelmente amar menos, né? Ele estava em sintonia com que o maior mandamento, eu tenho que amar acima de tudo é a Deus. É o
primeiro mandamento. E o próximo, que é o nosso pai, né? Nossa mãe. Como a mim mesmo. São equivalentes, mas nós temos que gastar todas as nossas energias nesse amor. Todas essas energias nesse amor. E nós vamos trazer 2 exemplos aqui, rapidamente, para entendermos bem o que significaria esse odiar. Não o odiar como entendemos hoje. Como eu falei aqui ao início do descanso. Descanso é outra palavra que nós não podemos entender com um significado atual. Porque descanso, tchau gente, eu vou descansar, vou dormir. Vinde a mim todos vós. Aprendei comigo, sou brando e humilde, e alcançareis descanso para as vossas almas. É a mesma coisa, o descanso não é o descanso como entendemos hoje. O odiar não é como entendemos hoje. É amar menos. Porque eu tenho que amar acima de tudo é a Deus. E nós temos um exemplo bonito no próprio apóstolo Paulo. Quem já leu o livro aqui, Paulo e Estevão, sabemos que quando Paulo recebeu a visita de Jesus, a caminho de Damasco, ele se colocou, Senhor, o que queres que eu faça? Impressionante esse espírito, né? E ele teve que se preparar quase 6 anos. Ele teve que se preparar quase 6 anos. Ele ficou 3 anos no oásis de Dan, basta vocês lerem o livro Paulo e Estevão, e depois mais 3 anos na região ali perto de onde junto de Tarso, ficando por ali, fazendo a sua atividade, ele era um tecelão, porque ele precisava reprogramar a sua mente, seus valores mentais, ele tinha que se preparar. Mas evidentemente foi bastante difícil, ele não conseguia guarida junto aos cristãos, porque ele foi um perseguidor, né? Ele foi um perseguidor dos cristãos. E os seus compatriotas israelitas o consideravam um traidor. Repare a situação difícil que ele vivia e experimentava, né? Muito difícil, mas muito difícil. Mas nessa dificuldade ele foi buscar a ajuda do seu pai. Emmanuel relata bem, não encontramos em outro lugar, não está no Atos dos Apóstolos, mas Emmanuel registrou. E o pai já sabia do que estava acontecendo, né? Não, meu filho, a porta de minha casa está aberta para você, sem Jesus, só com Moisés. E Paulo tinha um compromisso, ele amava mais a Deus, então ele tinha esse compromisso. Nesse momento, Paulo, vamos botar entre aspas, odiou seu pai. Odiou seu pai, porque ele tinha um compromisso, ele tinha uma missão maior a cumprir. E não voltou, não foi para a casa de seu pai, que para ele seria até um momento de alívio, né? Diante de tantas perseguições, tantas incompreensões, seria um alívio. Mas ele não conseguiu compreensão nem junto com seu pai. Tudo bem, seu pai não o escorraçou. Não, pode entrar, não há problema, será bem recebido, mas sem Jesus. E há outro exemplo que nos mostra bem essa lição, porque nesse mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aquela necessidade de honrar pai e mãe. Mas nós temos, às vezes, né, compromissos que são maiores. São maiores, como esse exemplo que eu dei de Paulo, e o próprio exemplo de Francisco de Assis. Francisco de Assis, Deus também não é fácil, né? Coloca Francisco de Assis, aquele espírito maravilhoso, ele vai reencarnar na casa de um comerciante que comprava tecidos finos de Paris para vender lá na Itália. Era um grande comerciante, aqueles
aqueles tecidos maravilhosos, né, para que as pessoas pudessem fazer seus vestidos, suas roupas. E quando ele foi chamado por Jesus para reconstruir a sua casa, ele pegava aqueles tecidos e ia dando para aqueles mais pobres, aqueles miseráveis, né? Evidentemente, o seu pai não conseguiu, não estava em condições de entender. Não estava em condições de entender. Tanto que houve uma separação, né? São Francisco acabou se desnudando em praça pública, dando a roupa que lhe fora dada por seu pai, devolveu e começou então a utilizar um manto simples. E, evidentemente, posteriormente, seu pai foi lhe pedir perdão, caiu em si, né, já com uns anos, mas aí vem a lição maior, né? Francisco, eu não tenho nada a perdoar, porque eu jamais me senti ofendido. Você só perdoa quando você se sente, quando você acusa o golpe, né? Mas se você não acusa, você não tem nada a perdoar. Então são essas reflexões, muita paz a todos. Com certeza que iremos sair daqui hoje aliviados, né? Obrigada, Guilherme, pelo estudo. Nós vamos passar agora ao segundo momento, que é o momento dos passes. Vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vamos agora fechar os nossos olhos. Vocês que já receberam o passe ali na sala do tratamento, não esqueçam que o trabalho continua aqui fora. Então, vamos entrar em prece, pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso médico maior, a espiritualidade amiga da nossa casa, que possamos receber os fluidos tão necessários ao nosso refazimento, através dos nossos médiuns, que possamos, Senhor, ser merecedores da cura que viemos buscar na Tua casa. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus, nosso Pai, que nós possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Boa noite. Do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição é 173, Zelo do Bem. Para que nós, espíritos imortais, possamos alcançar o nosso progresso espiritual, devemos cultivar o bem, seguir os ensinamentos do Cristo, que é o nosso guia, o nosso modelo. Nós ainda estamos engatinhando nessa caminhada. Devemos diariamente praticar o bem, para que assim solidifiquemos esse hábito, para que na época da colheita possamos colher os bons frutos. A construção do bem está em nossas mãos. Nenhum mal que vem de fora, que vem do outro, tem o poder de alcançar o espírito que está fortalecido. O único mal que nos alcança é o mal que nós mesmos cometemos, criando débitos com a lei divina. Quem está fundado em raízes do bem não teme o mal. É o processo de enraizamento que temos que batalhar diariamente para alcançar, para quando vierem as tribulações, as nossas raízes estejam profundas, para que possamos aceitar e, com resignação, passar por essa prova. Aquele espírito que todos os dias cultiva o bem, construindo algo sólido, quando é submetido às provações, não se abala. Pelo contrário, a dificuldade é fonte de aprendizado. Porém, aqueles que, apesar de praticar o bem, não está fazendo de forma sólida, vai se abalar no momento da provação. E aí segue uma reflexão.
como estamos caminhando no bem? Estamos criando raízes sólidas ou estamos superficialmente fazendo bem? A pessoa que nos faz o mal está fazendo mal para ela mesma, pois vai ter que prestar contas com a lei divina. Está criando os débitos que deverá reparar futuramente. A luz sempre se sobrepõe à sombra. À medida que vamos nos conectando com a lei divina, os nossos desejos vão se modificando. Vamos querendo o que de fato é importante para o nosso progresso. Nós temos que praticar o bem, mas temos que sentir o bem, acolher os desígnios de Deus. E para terminar, eu vou trazer uma passagem de Emmanuel que nos fala: o bem que praticares em algum lugar serás o teu advogado em toda parte. Que possamos seguir os ensinamentos do Cristo, que possamos cada dia ser melhor. O dia de amanhã é uma nova oportunidade para nós, que possamos seguir nessa caminhada de progresso espiritual, que com certeza um dia chegaremos à perfeição. Assim seja. Nós vamos passar agora a leitura da mensagem do plano espiritual. Paz a todos. Paz a todos vocês. Todos vocês que caminham com fé e com amor, trazem na alma sabedoria divina, trazem no consciente os conhecimentos divinos. Vemos a humanidade hoje com tantos problemas por falta de incentivadores. Veja em torno de vós a etimologia para o mal que avassala, destrói e oprime. Vemos essa destruição, essa opressão em toda parte da terra. Vemos os homens criando suas próprias dores, produzindo as suas desgraças. Vemos e choramos, por sabermos que são também filhos de Deus, são irmãos que ainda nos dias em que se lembrarem que vieram ao orbe para alavancar com o progresso e não para incentivar a destruição, lamentarão os erros que hoje estão fazendo. São pobres almas que ainda estão inconscientes das leis de Deus, das obras do Pai. São inconscientes do amor do Nazareno, Filho de Deus. E que vocês, que já caminham com fé e esperança, na certeza que terão uma humanidade melhor, que já são conscientes do amor do Pai, do amor de Jesus, que sejam incentivadores das obras kardecianas,
do amor, da família cristã. São homens e mulheres que juntos caminhamos para alavancarmos com o progresso. Juntos estamos para auxiliarmos esses que ainda são inconscientes de tudo. Nós sabemos, há necessidade de muito trabalho e que não será para hoje, nem amanhã, mas que juntos, com fé e esperança, logo veremos novas mudanças. Somos irmãos que confiamos no Cristo, confiamos em suas ordens e sabemos que jamais Deus, o Criador do universo, deixará o planeta, a Terra, acabar por falhas humanas. Falhas que cometem entre os homens encarnados, ordenados pelos espíritos maldosos do além. Nós, junto a vocês, estamos pedindo a Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, para que entre em ação para o retorno das famílias e que vocês, os incentivadores do Cristo, possam realizar seus trabalhos com segurança, com determinação. Verão que terão sucesso. Os sábios, conscientes do amor de Deus, conscientes dos ensinamentos de Jesus, terão na consciência como manter, como fazer, como organizar uma família cristã. Lembrem bem, só se consegue caminhar progredindo, quero dizer, só se conseguem terem bons resultados nos trabalhos ao que vocês forem designados, se tiverem na consciência as leis morais, as leis de amor e de caridade, se tiverem os ensinamentos de Jesus como essencial e fundamental. Os espíritas são homens e mulheres que, por serem conhecedores, são os que mais são cobrados pelo Pai, são cobrados por amor, para que sigam caminhando sem ter medo, com fé e coragem, prontos para ajudar, prontos para amar e não para críticas ou cobranças. Nós, trabalhadores, sabemos que os homens encarnados estão sempre submetidos aos erros, às falhas. Por isso, estamos o tempo todo auxiliando vocês, orientando vocês. Quem disse que pedimos santidade?
Pedimos seriedade e disciplina, pois nem ele, o meigo nazareno, gosta de ser chamado de santo. Nós, às vezes, somos chamados de anjos do Senhor por estarmos tentando ajudar. Quando falo tentando, porque muitos não nos dão ouvidos e muitos são duvidosos, por isso nos atrapalham. Com isso eu falo das faltas, da falta de fé que ainda existe entre os homens que dizem ser cristãos. Reflitam bem nessas palavras. Analisem. Estamos aqui para ajudar vocês. Se quiserem nossa ajuda, falo para todos. Todos fiquem nas santas paz de nosso Jesus. Paz, uma irmã trabalhadora. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que nos toca o coração. Pedimos, Senhor, que tenhamos coragem para continuarmos atendendo ao Teu chamado, para continuarmos sendo trabalhadores do Cristo. Agradecemos a essa casa que nos recebe com amor e nos dá a oportunidade do trabalho. Agradecemos a espiritualidade amiga, a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses espíritos amorosos que formam a coluna que sustentam a nossa casa. Pedimos também pela direção do plano físico. Pedimos pelos trabalhadores e frequentadores da nossa casa. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, que possamos assim, Senhor, ter a permissão para darmos por terminado todos os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Se houver necessidade do atendimento fraterno, por favor, só continuar sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. Boa noite a todos.